vende esse e-book também para vocês. A gente vai deixar aí gratuito para quem participar e falar a palavra-chave aí até o final. Não é isso, meninas? Bem, eu vou começar me apresentando, depois as meninas vão se apresentar. Meu nome é Lília, eu sou médica cardiologista. Eu sou formada já há quase 20 anos, 18 anos, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho residência em clínica médica e em cardiologia. Tenho algumas pós-graduações, então eu fiz pós-graduação em medicina intensiva, em medicina do esporte, em medicina funcional integrativa, e eu sou, assim, verdadeiramente apaixonada pela saúde cardiovascular feminina. E eu quero te ajudar a blindar o seu coração, a sua saúde cardiovascular, e no decorrer da aula vocês vão entender por que que eu tô falando isso. Eu sou a Gisele, endocrinologista, de formação também aqui pela UFJF, formada há 17 anos e há 10 para 11 anos na área da endocrinologia e metabologia, atuando especificamente com mais enfoque aí em relação ao emagrecimento, né, redução do percentual de gordura corporal. Há muitas queixas também que eu já fiz cursos paralelos em relação a burnout, fadiga crônica, na forma de suplementação também, de polimialgia, estados de status energético diminuído, né? E muito agora recentemente também, de uma forma nos últimos 7 anos, muitos cursos na área de ginecologia e urologia, expandindo aí a reposição hormonal, tanto feminina quanto masculina. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. É uma alegria muito grande ter vocês todas aqui com a gente hoje. E para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Tatiana Saber, sou ginecologista e obstetra, sou professora também da Faculdade de Medicina e eu atuo há mais de 2 décadas nos cuidados com a saúde da mulher. Nos últimos anos, o meu foco principal de estudo e de atuação passou a ser o climatério. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque no consultório eu comecei a perceber o quanto essa fase ainda é cercada de dúvidas, de inseguranças e muitas vezes de muito sofrimento desnecessário. E é exatamente sobre isso que a gente quer te ajudar e é sobre isso que a gente quer falar nessa noite de hoje. Isso mesmo. A gente pegou aqui a Ana, que é um exemplo, tá? Como eu falei no início, podia ser qualquer uma de nós que estamos aqui, para a gente comentar um pouquinho sobre os sinais, os sintomas, né, que todas nós passamos nessa fase. Peraí, que passou foi tudo. Peraí. Não são muitos slides, não. Aqui. Isso. Todos os sinais e sintomas, e a Gisele vai falar um pouquinho mais para a gente agora nesse início. Então, a Ana é um caso real, o nome que nós alteramos, mas para exemplificar uma paciente como nós, acima de 40 anos, nessa faixa etária, em que há um predomínio de uma transição hormonal extremamente rigorosa, de alterações dos nossos hormônios sexuais. A Ana vem nos relatando que ela trabalha em período integral, tem 2 filhos, é sempre muito ativa, faz atividade física regular, aí academia, musculação 3 vezes por semana, produtiva no trabalho, em termos intelectuais e de produção mesmo, e nunca teve nenhum problema sério de saúde. Não é uma paciente previamente, né, com nenhum distúrbio aí, como apneia obstrutiva do sono, nem nada relacionado. Ela diz uma frase que né, me chama muita atenção, me chamou muita atenção, que é: eu não me reconheço mais. É como se fosse uma certa despersonalização de não se sentir mais bem consigo mesma em relação à sua autoimagem e desconectada de si no sentido tanto de não se reconhecendo mais fisicamente, nem do ponto de vista também emocional. E eu aposto que muitas de nós que estamos aqui temos esse mesmo sentimento da Ana, né, gente? De não se reconhecer mais em determinada fase da vida, né? Exatamente. Então, assim, Ana, ela me veio com esse relato, mas outros relatos que eu aqui trouxe, que são falas mesmo de pacientes de consultório ali, semelhantes e frequentes, também muito relacionadas com essa queixa da Ana, se eu não morrer, eu devo matar alguém,
no sentido de uma certa instabilidade, uma grande variação de humor que ela não tinha antes, e ela também, outros casos, né? Muitas pacientes chegam falando que não sabe mais o que é dormir uma noite inteira e acordar descansada com sono reparador. Outras dizendo que anda comendo pouco, no sentido em relação ao controle dela mesmo, que ela comia anteriormente, fazendo atividade física regular, como sempre fez, e continua ganhando peso, principalmente em gordura abdominal. Outras me queixam de um outro relato que é dor na relação sexual e não ter mais libido. Aqui, gente, eu chamo atenção para uma questão que é muito interessante, que essa minha escuta ativa dessas falas, dessas expressões e queixas dessas pacientes à minha frente, elas dizem exatamente o que a minha especialidade ela denota e trata, porque os hormônios, eles estão intrinsecamente relacionados ao funcionamento do nosso sistema nervoso. E sistema nervoso e neurológico, suplantando aí questões de controle nosso psicológico e da força de vontade. Porque os hormônios, eles estão bem relacionados à produção, por exemplo, dos nossos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, nora, que nos dão sensação de prazer, satisfação. Então, os hormônios, ele mudando esses neurotransmissores, eles mudam muito o nosso estado de humor. A gente com humor alterado, nós começamos a ter o quê? Alteração de pensamento. E todo pensamento nosso, né, até de acordo com a psicologia, ele desencadeia uma emoção. E essa emoção, quando não trabalhada, ela acaba virando um comportamento. E nesse contexto de uma mulher 40 mais, passando por grandes variações hormonais, portanto, grandes variações de humor, alteração de humor, pensamento, emoção, comportamento, se ela não está se reconhecendo no próprio corpo, ela pode incorrer no risco de acabar se sabotando ainda mais em relação ao seu estilo de vida, porque ela mesma, né, veio me dizendo que fazia tudo como sempre e não auferia mais, não conseguia mais os mesmos resultados que ela conseguia anteriormente em relação à perda de medidas de cintura, abdômen. Então, com essa frustração, se a gente não trabalhar essa regulação hormonal, a mulher ainda pode piorar a sua situação de já baixa qualidade de vida e se sabotar neste processo. Porque o hormônio é linguagem corporal. Bom, e aí a gente entra nas frases assim mais literalmente mais comuns, né? Nas frases que a gente mais escuta no consultório. Eu vivo cansada, meu coração dispara do nada, a minha barriga parece que está estufada o tempo todo. Eu vivo esquecendo as coisas, os nomes, os lugares onde eu guardei alguma coisa. Eu tô sempre irritada, sem paciência, sempre me sentindo no limite. E muitas vezes as mulheres fazem exatamente o que a Ana fez. Ela procura ajuda, ela vai em um médico, ela vai no outro, de especialidades diferentes, e ao final ela sai com vários diagnósticos, várias medicações prescritas diferentes, tomando vários remédios, mas ela continua se sentindo mal. Ela tem a sensação de que alguma coisa está errada, mas que ninguém explicou a ela exatamente o porquê. E aí, será que o problema da Ana é só emocional? Será que esse sentido figurado do coração está sofrendo é só figurado ou realmente ele está sofrendo fisicamente? Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitas mulheres têm medo de morrer de câncer de mama, de câncer ginecológico, mas as mulheres acabam esquecendo que após os 40 anos o risco delas morrerem de doenças relacionadas ao coração, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca, arritmia, é mais que o dobro do que todos os cânceres ginecológicos juntos. E o infarto que acontece lá com 50, 60 anos, ele começou a ter algumas manifestações 20, 30 anos antes, né? A gente vê, inclusive, isso cada vez mais precoce, infelizmente, nas mulheres. E a grande deixa aqui das doenças cardiovasculares, o grande fator confusional é que muitas vezes ela é assintomática. Então, se você não faz uma avaliação médica, uma avaliação cardiológica, não realiza exames,
você não vai saber que você está com seu colesterol alterado, que a sua pressão está alterada. Muitas vezes essas alterações que vão danificar seus vasos, sua saúde cardiovascular lá no futuro, elas já estão acontecendo e você não está sentindo nada. Após os 40, com a alteração hormonal do climatério e do menopausa, a gente tem queda de estrogênio, queda de progesterona. A gente sabe que o estrogênio ele é um hormônio cardioprotetor, então ele tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, ele protege os nossos vasos, ele controla a pressão arterial, ele controla o nosso colesterol. Ele controla o nosso metabolismo. Então, é muito comum a mulher, depois dos 40, começar a ficar hipertensa, diabética, aumentar a circunferência abdominal. E tudo isso também são outros fatores de risco para aumentar o risco das doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe também que piora a qualidade do sono, a mulher fica mais estressada, aumenta o cortisol, que é um hormônio também que está muito relacionado com o aumento de doenças do coração e dos vasos. Então, todas essas alterações que acontecem estão acontecendo, muitas vezes a mulher não está sabendo, mas se ela estivesse consultando, ela conseguiria controlar esses fatores de risco e poderia, prevenir esses eventos aí, que é o que acontece. E aí, como que a gente pode fazer, além dessa avaliação cardiovascular e desse olhar integral, que é extremamente importante e que é o nosso diferencial aqui, né? Além dessa visão 360 aqui de três especialidades médicas se complementando para olhar para essa mulher, a gente tem também esse olhar integral de individualizar essa mulher, de olhar para ela como um todo. A gente tem algumas estratégias de proteção cardiovascular, e aí quem pegou papelzinho e caneta que a gente pediu, né, para reservar lá no grupo de WhatsApp, aqui vão algumas informações extremamente importantes, tá? Então, primeira coisa, a gente pode proteger o nosso sistema cardiovascular através do pilar metabólico. Brevemente aqui, dicas assim, para anotar aí, para vocês não esquecerem. Evitar alimentos ultraprocessados, extremamente importante. E segunda coisa, consumo adequado de proteínas, tá? Vocês vão entender por quê. Então, o que é consumo adequado de proteína? Pelo menos 1 grama por quilo de peso. O ideal até que seja um pouco mais do que isso, mas pelo menos isso, que a gente vê que isso já é muito difícil da grande maioria das mulheres, e não só das mulheres, dos homens também, de consumir. Segundo pilar aqui de saúde cardiovascular, um pilar muscular. Então, se você consegue fazer 2 a 4 vezes atividade de musculação na sua semana, 3 vezes na semana ali, 30, 40 minutos de um cardio, você está melhorando o seu metabolismo, diminuindo o risco de várias doenças, protegendo o seu coração e diminuindo a gordura visceral, né, Gisele? Que a gente sabe que a gordura visceral, que é essa gordura interna, que Exatamente. tá, não é essa pochetinha não que a gente tem, essa gordura interna que reveste os nossos ossos, dos nossos órgãos, Aquilo que é a a gordura lipoaspiração não retira, é não interna tira, mesmo. exatamente. Ela é a gordura que está mais relacionada com risco de infarto, com risco de AVC, tá? Terceiro pilar, controlar o estresse e melhorar o sono. Tanto a insônia quanto o cortisol elevado aumentam muito o risco de infarto. Quarto pilar, suplementação. Cerejinha do bolo aqui para vocês. Suplementos que podem ajudar a blindar o seu coração. Então, anotem aí, gente, isso é importante. Pensando em um pilar anti-inflamatório, que a gente sabe que a inflamação crônica, ela é um dos pilares do desenvolvimento das doenças crônicas, como as cardiovasculares, ômega 3. E aí, ó, vamos entregar aqui tudo para vocês. Ômega 3, para ter eficiência, a gente precisa tomar pelo menos 2 gramas de ômega 3 por dia, tá? Que é o ideal. Então, seria ali 2 a 3 cápsulas 2 vezes ao dia, tá? Um ômega 3 de qualidade, que tenha selo IFOS ou selo MEG 3, que são selos de pureza, tá? Extremamente importante. Existem várias marcas no mercado. A gente, né, às vezes cita algumas marcas assim, isso aí, ômega 3 é de extrema importância. E ele não vai melhorar, blindar só o seu coração, não, né? Então, como ele reduz a inflamação, ele vai estar melhorando a sua saúde como um todo. Saúde mental, extremamente importante, controle do metabolismo também. Falar em anti-inflamatório e não falar na cúrcuma também é até um pecado. Então, aquela cúrcuma que não é a cúrcuma que a gente consome na alimentação, mas a cúrcuma padronizada, de preferência com mais de 95% de curcuminoides. Hoje em dia tem no mercado várias cúrcumas
com tecnologia, que a gente consegue utilizar uma concentração muito menor e elas têm uma biodisponibilidade, ou seja, o nosso corpo consegue aproveitar muito mais dessa cúrcuma do que essa cúrcuma com 95% de curcuminoides. E aí, se for essa básica, a gente vai ter ali mais ou menos, no mínimo, 500 miligramas por dia. A gente pode tomar isso até 2, 3 vezes ao dia, dependendo do paciente, tá? Pensando em tanto em controlar o sono, controlar o estresse, mas também na saúde do coração. O coração é um músculo, ele precisa de força para contrair. A gente não pode deixar de falar do magnésio. Existem vários tipos de magnésio. Eu vou citar aqui 4 tipos, porque isso também é uma dúvida muito comum. Que magnésio que eu tomo? Então, assim, se for para estresse, para sono, pensar em saúde mental, magnésio L-treonato, no mínimo 200 miligramas, podemos chegar até uns 600 miligramas por dia, de preferência fracionado. É, Pensando em energia, a gente pode usar o magnésio dimalato ou bisglicinato, que são formas também mais ativas, mais bioativas. A mesma concentração, mais ou menos 250, 300 miligramas por dia. Pensando em hipertensão arterial, o magnésio taurato, ele ajuda muito no controle da pressão arterial. Ele está, inclusive, o magnésio nas diretrizes de hipertensão, como fonte, né, ou alimentar ou de suplementação para auxiliar, assim como o potássio. Pensando em energia, a gente não pode deixar de falar da coenzima Q10, extremamente importante. Extremamente importante também para pessoas que fazem uso de medicamentos para colesterol, como as estatinas, né, que são medicamentos que bloqueiam a produção de coenzima Q10. A coenzima Q10 ela gera energia para as nossas células, então aumenta muito a nossa disposição. Falando em energia, a gente não pode deixar de falar da creatina, que ajuda na melhora da nossa massa muscular, porque gera mais energia, faz com que a gente tenha mais disposição para melhorar a performance nos nossos treinos. E falando em estresse, falei do magnésio, L-treonato, não podia deixar de falar da L-teanina, que é um componente ali do chá verde, que ajuda muito a melhorar relaxamento, controle de estresse, controle de ansiedade. E para terminar, falando em sono, além do magnésio L-treonato, lembrar também da melatonina, porque essa desregulação do nosso ciclo sono-vigília interfere muito na nossa saúde e a melatonina ela funciona como um sinalizador ali que é hora de dormir e ajuda bastante a gente nesse sentido. Para finalizar, o último pilar de saúde cardiovascular, e aí eu vou jogar a bola para a Tatiana, é falar sobre a reposição hormonal. Como eu falei lá na frente, a queda do estrogênio e da progesterona piora a saúde cardiovascular. Então, avaliar a necessidade de reposição hormonal nas mulheres que estão no climatério, que é essa fase de transição, mesmo as que ainda não pararam de menstruar, ainda não tiveram a menopausa, é essencial para a saúde cardiovascular. Idealmente, nós só não vamos fazer reposição hormonal nas mulheres que têm contraindicação absoluta para isso, tá? Então, vou passar a bola. Exato. Só Hoje, falar que só pode. para finalizar, que a gente precisa, sempre que vai começar a reposição hormonal no climatério e na menopausa, fazer avaliação do risco cardiovascular. Sempre. Porque às vezes, como eu falei lá no início, as doenças, os sintomas, muitas vezes eles não aparecem. Então, se você pode achar que você não tem um colesterol alterado, que você não tem uma placa na carótida, que você não tem uma plaquinha na coronária, mas muitas vezes você pode ter. Então, antes de começar essa reposição hormonal, é extremamente importante, principalmente para as mulheres que ainda não passam pelo cardiologista, fazer essa avaliação de preferência integrada com esse olhar 360 como a gente tem, para que vocês façam a reposição hormonal com segurança. Só complementando rapidamente, né? Isso que a doutora Lília falou é muito importante. Hoje a gente parte do pressuposto que a mulher no climatério, a mulher menopausada, ela tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal. Ela realmente ela só não vai ter o acesso, ela só não vai ter oportunidade se ela tiver alguma contraindicação formal para fazer. Né? A nossa tendência hoje que tem de mais atual são os hormônios bioidênticos, é a reposição hormonal com os hormônios que a mulher já produzia. Então, é a reposição hormonal com estradiol, e a gente tem várias vias, várias opções. O que a gente normalmente costuma usar com mais frequência seria na forma de gel, na forma de adesivo, ou mais recentemente na forma de spray transdérmico, sempre complementando, principalmente nas mulheres que têm útero, com a progesterona natural, a progesterona
bioidêntica, progesterona que o corpo da mulher já produzia, e essa questão também de usar a progesterona nas mulheres que não têm útero, isso já foi uma barreira, mas recentemente, e nos últimos encontros que a gente tem visto aí científicos sobre menopausa e climatério, cada vez mais se fala em sempre usar progesterona, inclusive naquelas mulheres que não têm útero. Então, a gente tem Isso, tido muitos avanços recentemente. exatamente. Agora aqui falando, né? é, a Tati já passou aqui o slide, mas esse slide justifica por que a Ana, ela mesmo fazendo atividade física, dieta em dia, não consegue emagrecer. E isso tem uma explicação bioquímica do que está ocorrendo no organismo dela e suplanta qualquer força de vontade. Então, essa dificuldade em perda de peso ou, né, dificuldade até em manter o próprio peso, porque tem uma tendência de ganho de peso neste período, principalmente de deposição de gordura no abdômen, né, saindo da região da cintura e quadril e indo para abdômen, é devido realmente a essas alterações hormonais e metabólicas típicas deste período. Então, não é falta de disciplina, realmente é um problema bioquímico e a gente deve resolver de uma forma bem abrangente. Agora, aqui mais à frente, a gente pode ver que no caso da Ana em específico, o que eu fiz foi realmente montar um protocolo terapêutico bem individualizado, personalizado para o caso dela em específico, que abrangesse essas alterações e de forma simultânea. Não é passar um medicamento ou um suplemento para cada queixa, mas realmente é criar, é costurar mesmo uma prescrição que abranja todas essas queixas, mas de uma forma a que a prescrição dela vá na raiz dos seus problemas. Porque não adianta ficar pagando incêndio realmente assim, agora eu tô com calorão, a gente vai lá e repõe só, por exemplo, o hormônio que relacionado a essa queixa. Então é realmente você reestruturar tudo, né? Se necessário nessa fase, por exemplo, às vezes ela, por exemplo, ela estava menstruando ainda. A gente iniciou somente com a progesterona, né, que é um hormônio que regula muito e melhora muito o padrão do sono, deixou o sono dela mais restaurador. Então ela acordou mais disposta no dia seguinte. E implementei da minha parte estratégias aí, ó, para melhorar os sabotadores que dificultam a perda de peso. Então, por exemplo, são os agonistas do GLP-1, conhecidos como as canetas emagrecedoras, que podem levar a perdas de peso de até 25% do peso inicial. O bacana desses medicamentos, né, por essas vias, que tem também agora por via oral lá fora, que está para chegar no país, é que eles reduzem não só o percentual de gordura corporal como um todo, mas eles têm um efeito mais focado, principalmente na gordura abdominal, que é aquela mais relacionada com risco cardíaco. Portanto, diminuindo muito o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular de uma forma geral. Então, protege o coração, geralmente um percentual médio de uma pessoa que está em uso de um medicamento dessa classe em relação a uma pessoa da mesma faixa etária, peso, né, no mesmo contexto em relação à pessoa que não usa, reduz em média aí um 20% o risco de ter algum evento cardíaco. Então, realmente, por isso que no mercado eles têm um valor agregado maior, não é só porque simplesmente levam a perdas de peso expressivas, mas porque tem esses benefícios adicionais em relação à prevenção de morte cardiovascular, que é o que mais mata a mulher neste período aí de A vida. pessoa pode até usar querendo só emagrecer, mas tem muito mais benefício para a Muito saúde, né? mais. Exatamente, né? Melhorando muito a parte metabólica aí. Como a Lília mencionou, logicamente, a gente sabe que numa etapa aí, né, num processo de emagrecimento, a gente tem uma fase rápida, que o paciente começa a perder peso de uma forma mais acelerada. Depois, assim, uma segunda fase, uma fase em que a perda de peso ela é um pouco mais lenta. Depois, o paciente ele chega numa fase que é numa fase que a gente chama de platô, em que a pessoa ela para de perder peso, às vezes, principalmente aqueles que estão em acompanhamento. Aqueles pacientes que não estão em acompanhamento, na terceira fase, que é a fase platô, muitas vezes voltam a ganhar peso, a reganho de peso já. E a quarta fase, que seria a manutenção.
para cada fase dessa, além do medicamento inicial, que no caso da Ana, pesando 90 quilos, com 1,60 m, já estava iniciando em obesidade grau 2, né, que a gente iniciou aí um medicamento da classe dos agonistas do GLP-1, né, de uma caneta, por exemplo, associado ao medicamento em si, para cada fase dessa, a gente tem uma suplementação que vai otimizar o efeito deste medicamento que está sendo implementado via caneta, às vezes até mesmo facilitando lá na frente a gente reduzir e manter uma dose mínima deste medicamento, já que a obesidade trata-se de uma doença crônica, progressiva e recidivante. Então, a gente tem que estar sempre mudando estratégias também de acordo com a fase que a paciente está. Na fase acelerada da perda de peso, por exemplo, a gente pode pensar aí em substâncias que vão, por exemplo, quando uma pessoa começa a perder peso de uma forma bem rápida, aumenta muito um hormônio, que é o hormônio do estresse no organismo, que é o cortisol. E pensa bem, ela já me chegou falando que ela já estava totalmente estressada. Então, por exemplo, uma substância que a gente pode pedir a manipulação é a Relora, que controla bem os níveis de cortisol, evitando, portanto, que este hormônio se eleve neste período de perda acelerada, né, do peso. A gente pode lançar mão também aí da clorela, mais ou menos a gente inicia com 1 grama por dia, associado ou não com espirulina também, a clorela e a espirulina, pensando muito na questão de detoxificação mesmo, facilitar o fígado a funcionar melhor nesse processo de perda de peso acelerada aí, que vão muitas substâncias, né? Essa gordura, ela libera substâncias menores, que a gente chama de ácidos graxos, que vão passando pelo fígado. Então, se a gente puder facilitar o funcionamento do fígado nessa paciente com perda acelerada de peso, a gente faz o uso dessas substâncias aí, por exemplo. É, pensando que a pessoa está perdendo peso rapidamente, pensando, a gente tem que pensar logo em o quê? Preservar a massa muscular. Então, realmente, ela mantém a musculação dela, que ela já fazia 3 vezes por semana. Como a Lília mencionou, a gente pode fazer a creatina, uma dose típica de 3 a 5 gramas diariamente, não é só em dias de treino, né? Porque a creatina aumenta a força de contração do músculo e permite que a musculação dela, né, que é um exercício de resistência e que poderia ser um pilates também, ela vai possibilitar melhores resultados em relação ao crescimento muscular. E lembrando que quanto maior a massa muscular de uma pessoa, uma massa muscular saudável, maior é a taxa metabólica basal daquela paciente. Portanto, mais facilidade ela tem em perder gordura, né? Então, isso é muito importante. A gente pode usar a Até em creatina, o repouso. isso, Até em exatamente. repouso. 24 horas após uma musculação, por exemplo, o organismo ele fica ativando aí a queima calórica, tá, gente? Não acha só que a musculação, o efeito é só no momento, não, né? Tem um efeito aí prolongado em relação à queima de calorias. Muitas vezes as pessoas A gente associam toma só. banho, o músculo desce pelo ralo, mas na verdade o efeito da musculação ele continua ainda algumas Ele horas, né? Não continua, desistam. exatamente. Um outro suplemento que a gente pode pôr em relação à creatina, que na verdade seria, né, pode ser na forma de pó também, que seria um menor volume, até mais fácil de tomar, é uma forma nova que surgiu, que aí seria 1,8 gramas por dia, o Clonapure, que também seria muito interessante em ajudar a manter essa massa muscular. E como eu implementei um medicamento que leva a uma perda de peso mais pronunciada, no caso dela, que já estava em obesidade grau 2, eu também otimizei, junto com a nutricionista assistente, 1,8 gramas por quilo dia de proteína. E lembrando que as porções de proteína da dieta devem ser divididas em 4 a 5 porções ao dia. Então, mais ou menos aí, deu quase 30 gramas de proteína em 5 refeições. Só para vocês terem uma noção, dois Muita ovos coisa. inteiros têm 11 gramas só de proteína, entendeu? Então, a gente tem que ter proteína, no caso dela, né? Foi proposto a implementação de proteína da dieta mesmo, no café da manhã, na colação, que é a refeição antes do almoço, no almoço, café da tarde e jantar. E um dado muito interessante que também a gente sempre atenta, que eu vejo que as nutricionistas também estão atentas a isso, é colocar proteína no lanche da tarde.
ou na forma de whey, ou na forma de uma proteína vegana. A gente sabe que um scoop, por exemplo, de um whey isolado pode chegar até 25 gramas de proteína por porção, e a proteína no café da tarde evita que a pessoa chegue à noite com muito apetite, né? Com apetite aumentado em relação, por exemplo, aí a descontar as angústias do dia no jantar, por exemplo, e tentar comer muito à noite, que é o horário que a pessoa geralmente chega em casa e relaxa e come mais em excesso, é à noite. Então, colocar proteína no lanche da tarde evita isso, tá? Evita esse comer por recompensa no horário da noite, que seria o pior horário para a gente comer, né? Maior volume alimentar. Aí na fase 2 de emagrecimento, em que a perda ela é um pouco menos, né, acelerada, a gente pode lançar mão de alguns suplementos, como a Kermat, que aumenta uma bactéria intestinal relacionada a um efeito até mesmo semelhante à substância da caneta emagrecedora, né, 150 miligramas ao dia, a gente pode usar, mas quando a gente usa a Kermat, a gente usa geralmente por 2 a 3 meses, e avaliando sempre também algumas contraindicações ou condições prévias da paciente. Ela não tinha, por exemplo, casos de hemorroidas, nem varizes descompensadas, porque a Kermat em pessoas que têm hemorroidas ativas não é indicado, tá? Na terceira fase, que é a fase do platô, quando a paciente geralmente ela estabiliza essa perda de peso, ou eu posso aumentar a dose do medicamento que eu já iniciei, ou eu posso associar outros suplementos. Suplementos, geralmente eu associo aí na terceira fase, suplementos que vão ativar a queima calórica. São suplementos que, por exemplo, vão simular esteira, atividades aeróbicas. Por exemplo, metaboloide, a gente pode abrir mão de um suplemento, o Vanizen, quercetina também, com efeito anti-inflamatório, a coenzima Q10, que a Lilian falou, que aumenta a energia, porque a pessoa vai perdendo peso, o organismo ele sempre tende a voltar para o peso anterior, ela fica um pouco mais desanimada, então a gente tem que aumentar esse status de energia da pessoa, né? O mil-inositol a gente pode colocar também 2 gramas aí ao dia, geralmente iniciando com essa dosagem, mas pode ser feito até 2 vezes ao dia, né, para facilitar esse processo. E na fase de manutenção, a gente também pode colocar esses suplementos ou também otimizando a dosagem do medicamento. Deixa eu só. Bom, então, quando a gente investiga o caso, o que está acontecendo com a Ana, a gente percebe coisas importantes, a gente percebe componentes hormonais, alterações hormonais que vão impactar no organismo da mulher como um todo. A queda da progesterona, por exemplo, ela pode impactar o sono e aumentar a ansiedade. A queda do estrogênio, ela pode afetar o cérebro, os vasos, a libido. A redução da testosterona, ela vai poder reduzir a nossa energia, afetar a nosso ganho, né, manutenção de massa muscular, nossa disposição e também influenciar a questão do desejo sexual. Então a gente tem que pensar que climatério não é só calorão, ele é uma fase de reorganização do nosso corpo todo. O nosso corpo ele parece que está falhando, mas ele não está falhando, ele está se adaptando. E É aqui, sempre importante. Pode pode, falar, Tati. pode Não, eu ia falar. falar que é sempre importante a gente fazer essa avaliação individualizada, né? De todas as pessoas, de todas as mulheres. E a avaliação hormonal, ela não é diferente disso, né? Exatamente. Eu ia dizer que aqui entra esse ponto muito importante, que o que toda mulher precisa é de uma avaliação individual. Então, a gente vai avaliar a história clínica, os sintomas, os exames dessa mulher, os riscos que essa mulher traz nessa história toda de vida dela, predisposições. E quando existe indicação, a terapia hormonal ela vai ser utilizada sempre de forma assertiva e segura, cada vez mais segura. Mas esse E com cuidado acompanhamento, né? É importante isso, com acompanhamento. faz, como vocês todas falaram muito bem, né? Citaram inúmeros suplementos e complementações. O cuidado, ele não se resume só ao hormônio. Ele vai passar desde as modificações do estilo de vida,
E essas estratégias não hormonais que podem ajudar a melhorar sono, energia, metabolismo e a qualidade de vida como um todo. Então, o tratamento ele precisa ser individuado e focado para essa mulher. Ó, antes de continuar, eu só vou lembrar que no final da aula a gente vai falar uma palavra-chave. Quem mandar essa palavra-chave no direct, lá do arroba entrando no Climatério, que é o nosso Instagram, vai receber um e-book gratuito. A gente vende esse e-book, mas para vocês que ficarem aqui até o final, a gente vai disponibilizar esse e-book gratuitamente, que são os 7 pilares do emagrecimento. São 7, não é isso? 7 pilares. 7 pilares. Então, assim, de Ó, maneira muito mais completa e profunda do que a Gisele falou e que todas nós estamos aqui falando, trazendo para vocês. Então, aguardem, a gente não vai demorar, já estamos quase chegando ao final, mas a gente vai falar a palavra-chave no finalzinho. Bem, gente, então assim, a Ana, voltando ao caso da Ana, ela não tinha 3 doenças, vários sintomas. Ela tinha um corpo em transição que não estava sendo tratado adequadamente. Ela não estava sendo enxergada. A- Assim, a assistência que a Ana teve foi uma assistência segregada e não ia resolver a causa do problema. A gente tem que lembrar que as mulheres que estão no climatério, no menopausa, elas estão passando por uma transição de hormônio metabólica, inflamatória, e que isso não precisa ser sinônimo de adoecimento. O envelhecimento, ele é um presente e não precisa ser sinônimo de adoecimento. É possível a gente envelhecer com saúde, com qualidade de vida e com o mínimo de adoecimento possível. E para isso, a gente precisa olhar para essa mulher como um todo, não apenas olhar para os seus sintomas e prescrever remédio para os seus sintomas numa consulta de 15 minutos, tá? Então, quantas mulheres já sentiram tudo isso que a gente falou aqui? E quantas mulheres não tiveram os seus problemas, que muitas vezes estavam sendo ali a questão de vida delas, resolvido? Algumas vezes tiveram seus sintomas aliviados, né? Mas quantas vezes, por exemplo, ela estava ansiosa, passaram um ansiolítico. Ela estava sem energia, passaram só um termogênico, né? Ou então encaminharam ela para o psicólogo, porque achando que era psicológico ali, a falta de energia, porque ela estava outra cansada com impressão, problema no né? Muitas casamento. vezes. É, É. Então, assim, quantas vezes a mulher está hipertensa, está com colesterol alterado e passaram um remédio? Nós não aqui não estamos falando que nós somos contra remédios, pelo contrário, remédio ele é extremamente importante, mas quando ele vai resolver o problema, a gente não pode usar o remédio como uma bengala para tratar só o sintoma e não tratar as verdadeiras causas aqui de tudo que a gente passa nessa fase aí de climatério, de menopausa. eu acho interessante, assim, no sentido dessas falas, né? Se vocês se reconheceram em alguma fala da paciente Ana, por exemplo, podem colocar aí no chat para gente algumas que vocês adicionar, outras, né? Que vocês, da forma que vocês se sentem no período de vida que estejam passando. E que seria muito interessante para a gente realmente, né, visualizar como está o nosso público aí no sentido das queixas neste período. E depois a Podem gente vai colocar abrir aí no também, se vocês chat. tiverem alguma pergunta, quiserem compartilhar, né, alguma experiência, a gente vai abrir aqui para vocês falarem, perguntarem também. Seria interessante até para a gente se situar, né, em relação a como vocês estão se sentindo neste período de vida, né, de cada uma também. É sempre muito bom a gente ter esses feedbacks, né? Então, por que que ninguém resolve o problema, né, de uma paciente como a Anne em específico? Porque a medicina tradicional que a gente aprendeu lá atrás, né, que 17, 20 anos atrás, é uma medicina focada em doença, em sintomas. Então, para cada sintoma, para cada queixa, relacionar um medicamento, o colesterol está alto, né? Eles não pensam é porque o estradiol e os estrogênios estão caindo e levando a essa alteração metabólica, né? Vão direto o quê? Para estatina, simvastatina, atorvastatina, né? Não que esteja completamente errado, mas a gente precisa de uma avaliação antes do risco cardiovascular, que é uma investigação muito mais ampla, né? Feita por cardiologista, até porque eu acho que todo mundo, né, fez 40 anos, independente de ter alguma queixa na vida, se nunca foi no cardio aí, tá o momento certo para ir, para ter uma avaliação completa realmente do seu próprio risco cardiovascular, que aí seria o fator fundamental. E nós
termos este olhar mais integrado para essa paciente com essas queixas, né? São queixas assim muito amplas e que a gente sabe que foge da questão psicológica. É uma questão totalmente orgânica, hormonal, metabólica, que tem um fundamento muito maior do que eu tô com meu estado emocional assim desta forma. Mas não vem lá atrás, né, investigando que ela está, por exemplo, com ciclos mais curtos, está tendo mais sangramento menstrual, perda de ferro, a ferritina dela, né, férica, inserida aí no sangue, tá um estoque de ferro baixo. Então, a gente, né, alguns momentos a gente tem que repor este ferro, que é muito importante também para disposição, energia, e até mesmo para corrigir também aquela questão de uma sensação de fome, mas que na verdade não é fome, é falta de energia, né? Então, corrigir deficiências vitamínicas e minerais associadas a essas oscilações hormonais. Então, é realmente fazer um protocolo para corrigir isto tudo simultaneamente de forma integrada. Então, gente, depois de toda essa jornada, a gente percebe que fica uma coisa muito clara. O problema da Ana não era falta de remédio. Ela já tinha recebido remédio. O problema da Ana passava muito mais pela falta de uma visão integrada, como a gente vem dizendo. Ela tinha um corpo que estava em transição e estava sendo tratado em partes, né? Então, é isso que acontece com a maioria das mulheres. É exatamente isso que falta para a maioria das mulheres, que é essa visão integrada. E aí, tem uma coisa muito importante para a gente dizer para vocês. Ninguém vai cuidar do seu corpo melhor do que você mesma. Para isso, você não pode resistir a receber informação, né? Você precisa se interessar, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo nessa fase. Porque esse conhecimento, ele vai te dar várias ferramentas. Ele vai te dar ferramentas para fazer perguntas assertivas para o seu médico durante a consulta. Ele vai te dar ferramentas para entender os seus exames. Ele vai te dar ferramentas para participar das decisões sobre a sua saúde, sobre o seu tratamento. Então, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade nossa também. A gente não pode esperar soluções mágicas, a gente tem que buscar entendimento. E foi exatamente por isso que a gente se juntou e que a gente criou a Jornada do Climatério. E agora a gente quer mostrar um pouco para vocês como que a Jornada do Climatério é exatamente por dentro. Isso. E aí eu vou só parar aqui esse compartilhamento para eu mostrar para vocês a nossa área de membros aqui da plataforma da Jornada do Climatério, para vocês entenderem um pouquinho o que que a gente está falando aqui. Então, Nossa nós temos investigação aqui. do Climatério, né, doutora Lilian? A gente fica tão orgulhosa porque ficou É, tão bonito, né? Eu, particularmente, é. acho que ficou lindo. Aqui a gente tem, né, uma introdução, a gente tem vários encontros aqui explicando o que é climatério, o que acontece no corpo, explicando as terapias de reposição hormonais disponíveis, o que que é indicação, o que que não é, quais são os exames complementares que a gente precisa fazer nessa fase, se precisa fazer exame ou não, as contraindicações da terapia de reposição hormonal, porque existem realmente mulheres que infelizmente não podem fazer reposição hormonal. Peraí, que essa aqui eu já mostrei. A gente quebra aqui vários mitos da reposição hormonal nesse período. Isso aqui é extremamente importante. Nós temos uma geração de mulheres que sofreram com a falta da reposição hormonal, muito provavelmente as nossas mães que estão aqui, justamente porque só se falavam dos riscos. E tudo baseado num estudo, né, Tati, que foi feito nos anos 2000, usando hormônios extremamente diferentes do que a gente usa hoje, em doses diferentes, por vias diferentes, que hoje não são mais usuais. E aí a gente realmente viu o que não se deve fazer, né? Exatamente. Só que Eles, parou aí. eles Pode já se falar. desculparam formalmente pelos erros mesmo de elaboração de desenho desse estudo. Internacionalmente, né? Realmente, Exatamente. em novembro do ano passado, o próprio FDA se retratou, né, pedindo desculpas às mulheres, né, do mundo todo, de uma forma geral,
desde que esse estudo foi publicado e analisado erroneamente, até porque também, né, as fórmulas hormonais usadas estão em desuso, e se retratou porque realmente muitas deixaram de usufruir dos benefícios da terapia de reposição hormonal. Então, as mulheres de hoje, que estão aí em torno de 60, 70 anos, que não fizeram a reposição hormonal por medo, ou que fizeram da maneira errada e que estão pagando um preço por isso, né? A gente sabe que existem aí mulheres infartando, tendo AVC, mulheres com osteoporose, com sarcopenia, com, né, doença cardiovascular, com Maior demência. risco de Então, Alzheimer. exatamente. Então, tudo isso a gente desvenda aqui para vocês nesses quebrando os mitos. Existem mulheres que, por desconhecimento, chegam ao consultório dizendo que não querem fazer reposição hormonal, por medo. Então, é para essas mulheres esse material é de extrema importância. Isso. Aqui eu falo um pouquinho sobre o risco cardiovascular, o que que você precisa saber, né? Porque é extremamente importante no contexto aí de reposição hormonal. Por isso que muita gente estranha uma cardiologista aqui no grupo, né? Falando de reposição hormonal, falando de saúde feminina, mas é extremamente importante. E esse módulo aqui, que é a nossa cereja do bolo, assim, que foi desenvolvido de maneira muito, muito especial. Porque o nosso grande diferencial, além de trazer informação de tudo isso que a gente fala para vocês aqui, já falou, mostrou para vocês, a gente traz estratégias complementares para mulheres que estão em uso de hormônio e para mulheres que não podem ou que não querem, ou que não fizeram reposição hormonal. Então, aqui tudo para ajudar, o que que a gente tem de medicamento, de suplemento, de ajuste de estilo de vida para tratar fogacho, osteopenia, osteoporose, hipertensão arterial, ressecamento vaginal, síndrome geniturinária, emagrecimento, alterações de tireoide, alterações do sono, a parte da memória, que é uma queixa assim gigantesca das mulheres, né, que falta palavra, não consegue falar, não consegue expressar muitas vezes, não consegue lembrar o nome. Então, diversos suplementos que a gente tem por essa visão mais integrativa, que a gente traz aqui como a nossa experiência para vocês, de maneira que vocês vão conseguir acessar e ter conhecimento, buscar mais informação sobre isso também. Até mesmo algumas coisas já podem, inclusive, ser colocadas em prática por vocês mesmas. Mas a gente ressalta que é sempre importante um acompanhamento de um médico, de um nutricionista, uma avaliação, porque existem efeitos colaterais, existem interações não medicamentosas, né? Mas assim, são consideradas também, inclusive entre suplementos e entre suplementos e medicamentos, igual a Gisele falou aqui do Akermat, que não pode ser utilizado em quem tem hemorroida ativa. Então é sempre importante fazer esse acompanhamento. Lipedema, que é um tema que está super em alta nos últimos anos, a gente já trouxe aqui para vocês. Depressão, ansiedade, cansaço. Uma parte que todo mundo adora aqui, que é essa parte aqui de saúde da pele, do cabelo, das unhas, que as mulheres reclamam, cabelo mais fino, cabelo caindo, as rugas, o que que pode fazer, o que que tem de evidência que realmente melhora a saúde da mulher de maneira integral. Isso aqui vai funcionar Assim, em muito. específico, tem até umas fórmulas prontas já até para manipulação, né? Essa daí, da questão Aqui de pele e até cabelo. funciona muito para você pesquisar exatamente a sua queixa. A gente colocou, olha aqui, são aulas muito curtinhas, encontros muito curtinhos, né? 8 minutos, 6 minutos, 5 minutos. Por quê? Você tá, por exemplo, libido. Na minha libido não tá boa. Eu vou clicar nessa aula aqui de libido. Vou até clicar aqui para vocês verem. E aí a gente vai falar aqui na aula. Tem o PDF da aula aqui disponível para vocês também. Vocês estão vendo direitinho aqui que eu estou mostrando a área de membros, né, meninas? Tá dando para ver. Então, Dá para assim, ver. tem o PDF, então você consegue acessar esse PDF. Então, tudo mastigadinho. Você vai ter 3 minutinhos, 5 minutinhos assistindo aquela aula que te interessa. E quando você tiver tempo, tiver disponibilidade, você vai ter todas essas informações disponíveis no alcance da sua mão, de maneira muito Pode até prática, como se escutar, é uma você forma que
pode até escutar como se fosse um Spotify, ligar e ir escutando, porque as imagens, né, por exemplo, as doses dos suplementos para pele, cabelo, para questão de ressecamento vaginal, né, que pode ser encontrado em farmácia, né, sem prescrição, ou até mesmo em suplementação em farmácia de manipulação. No Uhum. PDF também já está a cópia das imagens que estão na aula, né? Então, Nos assim, na slides. aula, além da minha Isso. fala, vai vir os slides, mas caso a pessoa está na correria do dia, fica só escutando e depois abre o PDF com a aula toda, com as imagens. Isso. Tudo ali mastigadinho para vocês, disponível para vocês terem acesso a hora que vocês quiserem. Performance, síndrome metabólica. Então, a gente tentou realmente, de maneira muito abrangente e integrada, colocar tudo que estava ao nosso alcance para a gente estabelecer aqui, trazer para vocês. E a gente tem a última aula, que é o encontro bônus. Esse encontro bônus, a gente fala sobre o terreno fértil, então a gente fala sobre vitaminas, minerais, que é importante para todo mundo, independente de sintomas. Vocês vão entender que muitos sintomas estão relacionados com deficiência nutricional de micronutrientes. E entender aqui como que faz essa avaliação, que geralmente como que você vai avaliar os seus exames laboratoriais, que muitas dessas vitaminas, desses Exatamente. minerais a gente consegue, a gente precisa solicitar nos exames. Então, se você não faz uma avaliação médica e com um médico que não solicite esses exames, você não vai ter esse esclarecimento. E a gente colocou aqui dois podcasts que nós fizemos, que a gente tem também o nosso projeto, né, do Entrando no Climatério, com vários episódios de podcast. E a gente colocou aqui para vocês de fácil acesso o emagrecimento em fases e como manter a forma física e preservar a massa muscular. Aí já são realmente mais extensos, em torno de 1 hora mais ou menos, mas olha, vale a pena demais. Tá assim, entregando muito, 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 muito aqui para vocês. E a gente tá fazendo isso tudo aqui de maneira muito para favorecer vocês mesmo, assim, né? Porque a gente tá trazendo tudo isso aqui com uma condição muito especial por um prazo ainda. Deixa eu só voltar a apresentar aqui. Um prazo ainda determinado. Então, a gente ainda tem aqui algumas condições que a gente quis deixar para vocês numa condição especial, além da questão da palavra-chave. Vou deixar as meninas falarem um pouquinho. E essa condição especial para vocês que ficaram agora conosco até o final, né? Foi um prazer imenso estar aí com vocês. 12 de 31, né? Agora na hora dessa nossa apresentação, deste nosso encontro, ou o valor cheio, um preço cheio de 297, para realmente assim contemplar mesmo, e é uma forma de agradecimento para vocês, né, terem ficado conosco aí até o final. Porque já que a gente, como a Lília comentou, principalmente nessa aula bônus que a gente deixa no final, até para vocês terem um olhar crítico em relação a uma avaliação, por exemplo, um resultado de exame de sangue, uma ferritina, por exemplo, que às vezes o laboratório coloca como referência normal de 10 a 250 para mulher. E aí chega lá, você está com uma ferritina de 13, o médico fala, ah, tá ótima para você. E você está cansada, com dor nas panturrilhas. Então, assim, você já vai ter nessa aula a avaliação de qual faixa ali, né, a É medida o da ferritina ideal. no seu sangue é o ideal. Porque imagina uma faixa de um exame de sangue que é de 10 a 250 falando que isso é normal, né? Então, exame de sangue, gente, ali pega a população saudável e população doente, tá? Então, muitas vezes, tem alguns profissionais que, às vezes, em função de planos de saúde, né? Que é a forma que a gente, né, nem trabalha, mas na correria, eles não se atentam, não repõem, né? A questão de, na prescrição, não acrescentar uma reposição que muitas vezes vai mudar tudo, né? A questão de energia, disposição para atividade física, a questão, por exemplo, de redução do apetite. Então, assim, são detalhes, mas assim, detalhes, e a diferença, na verdade, de tudo, eu acredito, está justamente nos detalhes. É uma forma de instrumentalizar vocês a serem donas mesmo mais da própria saúde, né? E como nós Você falou em três aí, todas. diferencial, Gisele. Eu acho assim, o grande diferencial, essa visão 360. Então, assim, a gente olha para a parte hormonal, para a parte metabólica, para a parte cardiovascular, para a parte de saúde mental, e a gente tentou trazer tudo isso aqui
de maneira muito mastigadinha, muito facilitada, muito prática e dinâmica, né? Vocês viram como é que funciona a área ali, muito intuicional mesmo. E além dessa questão, dessa visão 360, olhar para a pessoa como um todo, lembrar de olhar para a pessoa, né? Porque Exatamente. individualizar, porque às vezes a mesma queixa que eu tenho de irritabilidade que a Tati tem, a causa é totalmente diferente, não é simplesmente a irritabilidade. Ei, não, a gente sabe que existem diversas causas e a gente precisa olhar para essa pessoa, que é isso que a gente procura fazer na nossa prática, no nosso dia a dia. Quem é nosso paciente aqui sabe, já conhece a gente, nosso trabalho, a gente sabe que tem pacientes nossos aqui. Mas assim, isso é extremamente importante. E as meninas falaram aqui sobre ter conhecimento, tomar as rédeas da própria saúde e conhecimento, gente, é poder. A gente conseguir, a gente saber que a gente tem poder, que a gente tem argumento, porque esse médico que a Gisele citou, que falou que uma ferritina de 13 está normal, se é uma mulher que tem conhecimento sobre o que que é o ideal de uma ferritina, ela vai questionar. Ela vai procurar uma segunda opinião. Ela não vai sair dali satisfeita, aceitando tudo e continuando se sentindo um lixo. Porque é isso que a gente atende todos os Exatamente. dias, né? É, Então, nesse o QR valor, Code, o só valor para avisar, que propôs para vocês, o valor mensal, é um valor realmente muito irrisório, né? Pelo que vocês vão ter de retorno, pelo que vocês vão ter realmente de poder na mão, e a gente vai ter um ano, pensa um ano, para vocês poderem acessar na hora que quiserem o material, o assunto que quiserem, é muito tempo. E realmente R$ 31, gente, é um preço menor do que o preço de uma pizza, né? E se a gente for pegar o preço cheio também, não paga nenhum hambúrguer. esse preço cheio, esse preço total, ele é um preço muito menor do que o preço de uma consulta médica. Muito menor. Tudo que a gente está entregando, né? Então a gente quer que vocês realmente atinjam a melhor versão de vocês que vocês puderem nessa fase do climatério. E a gente não falou a palavra-chave. Não, nós vamos falar agora e depois a gente vai no chat, ó, que tem 10 Pessoal, mensagens ali no chat. Pode falar, vai. então vocês vão digitar a palavra-chave 40 mais lá no direct do perfil do Jornada do Climatério. Se tem alguém aqui, Entrando no climatério. desculpa, perdão, se tem alguém que ainda não segue, segue uma de nós aqui isoladamente, é entrando no climatério. Lá no direct vocês vão digitar 40 mais e a gente vai enviar para vocês o e-book do emagrecimento, 7 pilares do emagrecimento. Maravilhoso. Esse e-book, ele é imperdível. Essa aula vai ficar Pois gravada elas têm também essa um. aula, a gente vai disponibilizar a aula também, tem que mandar lá no direct pra gente até sexta-feira. A Ah, palavra a aula. palavra-chave são 24 horas, tá, gente? Amanhã à noite, pode digitar 40 a mais que não vai receber mais o e-book. São 24 horas. Já a aula, a gente vai deixar disponível para quem digitar lá no direct aula até sexta-feira. Para quem quiser rever a aula, quem quiser anotar, que às vezes não conseguiu anotar aqui as dicas que a gente falou. Então, a gente vai pedir também para vocês mandarem a palavra aula no direct do arroba entrando no climatério, tá bom? Eu vou abrir aqui o chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí eu não Eu até sei se vocês comecei a estão responder vendo. a Érica Campos aqui, relatando que tem até uns sintomas diferentes, estranhos, uma coceira no ouvido que não tem explicação, né? Aí perguntei se é na parte interna dos ouvidos, né? Porque se for na parte externa, poderia ser mais condizente com esse ressecamento mais geral de pele, que pode ocorrer com frequência, já que alterações dos hormônios pode realmente facilitar um ressecamento, diminuição de colágeno, do viço da pele, do cabelo, né? As alterações hormonais. A Agora, se for Michelle uma também coceira fala de coceira. Pode falar. agora, gente, a gente tem que ver. Se for uma coceira bem presente na parte interna do ouvido, aí na parte interna teria que ter uma avaliação, né, para um otorrino, por exemplo, um profissional especializado, né, para fazer uma visualização desta. Tem até um aparelhozinho, né, que a gente consegue visualizar lá dentro. Aí teria que ver Mas qual tem, porção do. existe, isso pode ser um sintoma relacionado realmente ao climatério, né? Assim, tanto a coceira quanto o zumbido no ouvido, mas sempre precisa de Sim, uma avaliação do otorrino para exatamente. descartar outras alterações.
Se for na parte Ah, externa, menos preocupação. Se for na parte interna, pode ser também, mas aí é interessante, além né, não só a gente tentar associar 100%, não é ideal isso, o ideal é realmente ir no otorrino, se for na parte interna. a Michelle fala que tem coceira no ouvido também e muita ansiedade. Coceira no ouvido, no corpo e muita ansiedade. E a minha é precoce. Acredito que a minha menopausa é precoce. Eu só queria fazer um adendo Sim. aqui em relação à menopausa precoce. Gente, olhe para o seu coração, tá, Michelle? Porque menopausa precoce é extremamente importante a queda abrupta, geralmente, do hormônio, do estrogênio, da progesterona. E com impacto muito grande na saúde cardiovascular, porque, como eu falei, o estrogênio, ele é cardioprotetor. Menopausa precoce, a mulher fica muitos anos de vida sem a proteção do estrogênio. E o risco de desenvolver aterosclerose, e aí que vai levar a infarto, AVC, é muito grande. É muito maior do que uma mulher que tem a menopausa ali em torno dos 50 e poucos anos. Então, não deixe de passar por uma avaliação cardiológica e, se possível, faça reposição hormonal, né? Só não faça se tiver alguma contraindicação importante. Nesses casos, é extremamente importante. Tati, você quer falar sobre coceira no corpo? O que que você vê no consultório? Coceira no corpo, esse afinamento da pele, né? A pele mais friável, mais sensível, mais ressecada. E se a mulher ela não tem esses cuidados de hidratação, se ela não está fazendo reposição hormonal, se ela usa. Normalmente nessa fase da vida a gente tem que trocar a parte dos cosméticos que a gente usa para mais específicos, mais hidratantes, sabonetes menos abrasivos. Mas é sim uma das queixas, né? Das várias, vamos botar aí, esquisitices dos sintomas do climatério, a coceira ela está presente aí com uma certa frequência. Em relação também a quem falou, né, a pessoa que falou que tem uma menopausa precoce, você ressaltou a parte cardiovascular, a gente tem que pensar também na questão da osteoporose, que pode ser mais precoce, né, nessas Sim. mulheres, se elas não fizerem reposição hormonal, a questão da atrofia urogenital, dessa ressecamento de pele e mucosas da região genital, essa perda mesmo da contenção pélvica, proporcionando aí maior chance de prolapso, de infecções urinárias de repetição, de desconforto, problemas na relação sexual. Então, isso tudo para a mulher que está enfrentando uma menopausa precoce, isso vai ser mais precoce e às vezes mais intenso, né? Então, a menopausa precoce é uma. A gente tem que pensar sempre mesmo uma grande indicação da reposição hormonal, só se realmente ela tiver uma contraindicação absoluta para não usar. E no Isso. jornada vocês vão ter acesso, né? Porque a gente tem a parte dos exames prévios, né? Para descartarmos condições que são contraindicações. Então vocês também vão ter esta maior aí tranquilidade quando virem que esses exames que, né, te candidata a ser, a fazer o uso da reposição, te deixa mais tranquilo. Então é uma forma muito mais leve, né, de realmente aí cuidar da própria saúde. Ó, Josária agradecendo a gente, nós que agradecemos, né? Sempre importante contar com a colaboração de vocês, com as experiências de vocês, tá, gente? Obrigada. Érica, já foi do ouvido. Obrigada, Érica, pela participação. Obrigada. Alguém Samsung aqui que eu não sei o nome, adorei a live, a gente que agradece. Aí já foi até no otorrino. Se É, descartou questões realmente no otorrino, muito provavelmente pode ser relacionado mesmo ao climatério, né? Esse ressecamento que acontece. O estrogênio, ele é muito lubrificante, né? Então, de tudo, articulação, da pele, do cabelo, das mucosas, até dos vasos, digamos assim, né? Então, a gente sabe que a queda do estrogênio causa isso mesmo. E até importante, né, gente? Se a mulher já faz reposição hormonal e ela permanece ainda com esses sintomas, é preciso avaliar. Isso é uma coisa muito importante. É preciso avaliar se a dose está certa, se a mulher está aplicando certo, se não precisa ajuste de dose, se às vezes tem que alterar a via, às vezes ela está usando adesivo, tem que passar para gel. Enfim, tudo isso também precisa de avaliação com o seu médico. Não é isso? Alguém quer falar mais? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem.
A Érica falou, parte externa já foi no otorrino, mais tranquilo, isso mesmo. Michele falou, os meus hormônios deram altos nos exames. Aí a Gisele perguntou quais hormônios. Bem, aqui não tem mais nenhuma mensagem. Se vocês quiserem abrir o áudio também, falar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém que esteja presente? Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Só agradecer a presença de todo mundo até agora, uma terça-feira de noite. É recompensador saber que realmente a gente tem mulheres interessadas em saber mais, em entender, e isso é muito gratificante para a gente, para o nosso trabalho. É o nosso objetivo, né? Que a gente tenha menos mulheres adoecidas, mais mulheres com autonomia, com qualidade de vida, com saúde, e vivendo a vida plenamente, independente da idade. Limitações sempre vão aparecer, adoecimento vai acontecer, envelhecer é um presente, mas a gente tem muito recurso, muita estratégia para envelhecer da melhor maneira possível, né? Então, era esse o recado também que eu queria deixar no final aqui. Se vocês tiverem interesse em aprender mais como melhorar a saúde, a qualidade de vida de vocês, venham com a gente, porque a gente se dedicou muito para montar esses encontros, essa série de encontros que vão funcionar como se fosse você falando: "Ah, eu tô com problema no na pele, né? Igual aqui, ressecamento do ouvido. Então entra lá em questão de pele para saber o que que pode fazer, o que que pode utilizar além da terapia de reposição hormonal, que tem toda aquela parte lá de introdução, de conhecimento mesmo, que a gente explica muito direitinho, mas de maneira muito dinâmica para que vocês tenham mais qualidade de vida também e que vivam sempre lindas ali, plenas. E difundir essa informação, né? Clica no link, manda para a família, manda para as irmãs, para as amigas, até para as inimigas também. Então, vamos fazer o nosso papel também na sociedade de poder orientar, de ser disseminador dessas informações e também de dar oportunidade para outras mulheres de se beneficiarem de tudo isso que a gente tem aqui o prazer de ensinar para vocês. Não deixe de seguir o nosso Instagram também, que a gente traz muito conteúdo lá bacana para todo mundo, todo dia. Dá muito trabalho, mas a gente se empenha bastante para a gente não falhar lá e trazer essas informações para vocês. Vocês tendo Muito acesso ao gratificante, gente, pra gente. entrar lá no curso, manda para gente os comentários lá no nosso direct, a gente procura responder sempre, a gente quer saber também a impressão de vocês e como que vocês estão aproveitando o curso. Vou escrever aqui, ó, entrando no climatério. Estão perguntando qual que é o Instagram. Entrando no climatério, tá? Tá aí para vocês. Aqui os encontros são Jornada do Climatério. Lá o Instagram é o entrando no climatério, tá bom? E Alguém quer vamos perguntar continuar alguma firmes coisa, e quer falar? fortes. E vamos Vamos continuar, seguir. né, nosso projeto, já que também estamos passando, né, nesse período aí, né, de faixa etária, dessas questões, temos coisas que a gente sabe que estão, né, por vir, que a gente não sente, mas que pode acontecer. E sabendo que a expectativa de vida da mulher brasileira aumentou muito, né? Em média, a gente vive 7 anos a mais do que os homens, e a reposição vai ser um fator aí que realmente vai ajudar a manter ou a ampliar realmente essa questão e viver com qualidade, né, gente? Viver com os exames aí, com as taxas séricas otimizadas para que realmente a gente consiga depois usufruir aí dos anos de trabalho, né? Eu tava só uma piada, tá, gente? A minha filha falando de pular corda, ao perigo, né? Mas eu vou terminar assim. E aí, perguntando como é que era a musiquinha, eu tava brincando com ela. Eu falei, o climatério bateu na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, segurem aí, porque o piloto sumiu. Mais ou menos isso, né? Que assim, é uma grande reviravolta mesmo na vida da gente, sem querer. E se a gente não tem conhecimento, a gente não entende o que está acontecendo, a gente não corre atrás de melhorar, né? Então, eu com toda informação, com todo conhecimento, sinto calor, sinto irritabilidade, insônia e tenho estratégias para dar conta disso. Eu tô com 42 anos e já tenho alguns sintomas, então assim, eu sei que muitas mulheres que eu atendo lá às vezes nem pensam nisso.
e quando trazem para mim, a gente vai conversar, a gente acaba, né, chegando um pouco nessa questão do climatério também, além de olhar e descartar outros fatores, mas a gente precisa lembrar disso para as mulheres aí a partir dos 35, 40 anos, porque realmente é muito importante, é muito impactante e tem como melhorar. Então a gente não pode aceitar de não ficar bem, né? Então existem estratégias que estão nas nossas mãos, tanto de estilo de vida, que depende muito da gente. A gente está aqui para apoiar, para orientar, mas também de suplementação, de medicação, de terapia de reposição hormonal e conhecimento, né? O conhecimento ele é libertador e ele é extremamente importante porque ele te traz realmente ferramentas para você melhorar. Então, obrigada, gente. Eu não vou fazer mais piada, desculpa. Fazer. Gratidão, boa noite para todas. Muito obrigada. Obrigada, Lília. Obrigada, Gisele. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Estamos e seguimos juntas, todas. Boa noite, gente. Obrigada. Um Boa abraço. noite. Tchau. Tchau.